Oi, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vou falar como você pode se libertar do sentimento de inferioridade. Bom, de onde vem esse sentimento? O sentimento de inferioridade vem do nosso ego. Todos nós temos dentro da gente o nosso ego, e o nosso ego tem essa característica de ficar o tempo inteiro nos comparando com as outras pessoas. Tem pessoas que se comparam e ficam se sentindo superiores às outras, e tem pessoas que se comparam e ficam se sentindo inferiores. Nenhuma das duas opções estão corretas, né? Porque nós não somos nem superiores nem inferiores a ninguém. Nós somos únicos. Cada ser humano é único. Nunca existiu ninguém como você e nem nunca vai existir, né? Então, a gente precisa sair dessa armadilha do ego de ficar o tempo inteiro nos comparando com as outras pessoas. E aí, qual é a grande questão, né? Como é que o sentimento de inferioridade bloqueia a sua prosperidade? A gente tem a dimensão física, que é essa dimensão onde você consegue tocar nas coisas, onde você consegue ver as coisas, mas a gente tem também a nossa dimensão mental, a dimensão emocional e a dimensão espiritual. Então, muitas vezes você está ali na dimensão mental, se comparando com as outras pessoas, e tem gente que acha que isso é inofensivo, a pessoa está ali no piloto automático, né, se comparando e nem percebe mais, porque o ego está tomando conta ali da mente dela. Aí na dimensão emocional, a pessoa fica se sentindo inferior às outras pessoas. E aí o sentimento de inferioridade, ele tem uma energia bem baixinha, né? Quando você fica se sentindo inferior, você não consegue enxergar a sua luz, o seu poder. E aí vem para a dimensão também espiritual. Quando você fica se comparando com as outras pessoas, na dimensão mental, você na dimensão emocional se sente inferior às outras pessoas, e na dimensão espiritual você se desconecta da sua luz, do seu poder. Você fica se sentindo sem força, né? Você se desconecta da sua essência, de quem você é de verdade. Então é como se você fosse uma sementinha que tem um potencial gigantesco para ser uma árvore imensa e dar muitos frutos na sua vida. Mas quando você fica se comparando, se sentindo inferior, na sua dimensão espiritual, você abre mão dessa sua capacidade, desse seu poder de crescer e dar frutos na sua vida, de prosperar. Então, é muito importante você parar de se comparar com as outras pessoas, para que você pare de se sentir inferior, né? Então, para isso, você precisa tirar o seu ego do comando da sua vida, do comando da sua mente. Então, o nosso ego, ele é importante, tá? Se você estiver numa situação aí de vida ou morte, numa situação de sobrevivência, o seu ego vai te ajudar a pensar rápido e lutar pela sua vida ali, instinto de sobrevivência, se proteger de alguma forma. O seu ego também é muito importante quando você precisa ser mais racional. Então, na hora de controlar suas finanças, de sentar, botar a bunda na cadeira, organizar suas finanças, planejar as datas que você vai pagar as coisas, para isso o ego também é importante, né? Porque o ego é essa parte mais racional. Então você precisa do seu ego para sobreviver, você precisa do seu ego para lidar com assuntos mais racionais. Mas no seu dia a dia, você não pode estar o tempo inteiro com o seu ego comandando a sua mente. Porque senão você fica se comparando, você fica se sentindo inferior com relação às outras pessoas. E isso bloqueia a sua prosperidade, né? E aí o que é que você precisa fazer para se libertar desse sentimento de inferioridade? Toda vez que você estiver se comparando com alguém, preste atenção aos seus pensamentos e saia do piloto automático. E assim que surgir um pensamento ali que você começar a se comparar, né? Nossa, aquela pessoa já tem um sucesso ali profissional, já ganha não sei quanto por mês, aquela pessoa faz isso, aquela pessoa faz aquilo, aquela pessoa tem isso, aquela pessoa tem aquilo. Assim que surgirem esses pensamentos, você precisa respirar fundo e dizer o seguinte: olha aí o meu ego fazendo eu me sentir inferior. Toda vez que surgir um pensamento de comparação, um pensamento que faça você se sentir inferior, você vai falar: olha aí o meu ego fazendo com que eu me sinta inferior. Para que isso? Para que você perceba que é o seu ego que está comandando a sua mente naquele momento. E a partir do momento que você identifica isso, você vai conseguir tirar o seu ego do trono, né? O que acontece quando a gente está no piloto automático? O nosso ego está ali gerando pensamentos, você está acreditando naqueles pensamentos de que sim, você é inferior às outras pessoas, e vida que segue, você continua a sua rotina ali acreditando naqueles pensamentos, e aí aqueles pensamentos fazem você se sentir inferior,
você se sente inferior e isso baixa a sua energia no nível emocional, na sua dimensão emocional, na sua dimensão espiritual. E aí, se sentindo inferior, você bloqueia a sua prosperidade. Você não consegue ter ideias para gerar mais dinheiro na sua vida, né? Você não consegue acreditar em você mesma. Você acaba atraindo mais dificuldades e mais desafios e a prosperidade fica bloqueada porque a sua energia está baixinha, né? Na energia baixa, a gente só acessa situações e pessoas que estão naquela mesma vibração baixa. Por isso que é muito importante você prestar atenção aos seus pensamentos. E aí não é para ficar brigando com o seu ego, não é para entrar em conflito com o seu ego. Lembra, o seu ego é importante para que você possa sobreviver numa situação de emergência. O seu ego é importante para que você possa tomar decisões racionais na sua vida, como gerenciar as datas que você vai pagar os seus boletos, como gerenciar o seu dinheiro, né? Mas na hora do dia a dia você precisa tirar o seu ego do trono da sua mente e utilizar a sua sabedoria interior, a sua essência, a sua alma. E aí para isso você precisa prestar atenção aos seus pensamentos. Toda vez que surge um pensamento, você apenas rotula, né? Olha aí o meu ego me comparando com aquela pessoa. Olha aí o meu ego fazendo com que eu me sinta inferior. E aí, a partir do momento que você rotula, você vai criar esse distanciamento. Você vai entender, opa, isso aqui é o meu ego, não é a verdade. Né? E aí, fez isso, volta para o momento presente. Presta atenção aos sons do ambiente que você está. Use os seus 5 sentidos, né? Preste atenção aos sons do ambiente onde você está. Olha o ambiente onde você está. Volta e coloca o seu foco na tarefa que você está fazendo naquele momento. Né? Tudo isso vai te ajudar a voltar para o momento presente e tirar o seu ego do comando da sua mente, tá? E aí é muito importante você não ficar entrando em conflito com o seu ego, porque o nosso ego se alimenta do conflito. Então, quando você tem um pensamento assim de comparação, você se compara com alguém, você fica se sentindo inferior, se você ficar brigando com o seu ego, ai meu Deus, olha o meu ego de novo, fazendo eu me sentir inferior. Mas que inferno esse ego, fica o tempo inteiro infernizando a minha vida, a minha mente. Toda vez que você faz isso, você tá lançando raiva e ódio com relação a uma parte sua. O nosso ego faz parte da gente. O nosso ego não é quem a gente é em essência, mas faz parte da gente, faz parte da nossa experiência aqui no planeta Terra. E ele se alimenta de conflito. Então, toda vez que você fica brigando com o seu ego, você fica chateado, você fica frustrado, você fica irritada, você tá alimentando o seu ego que ama o conflito. Aí você fica ali brigando com o seu ego e ele tá ali, continua no comando da sua mente. Então, quando você identifica um pensamento do seu ego e você, opa, olha aí o meu ego me comparando com aquela pessoa. Você cria esse distanciamento e você mostra para você mesma que aquilo é um pensamento do ego e que você tem escolha. Você pode escolher não acreditar naquele pensamento. Que você pode escolher não deixar aquele pensamento tomar conta de você e você ficar se sentindo inferior, tá? Então, coloque em prática isso, preste atenção aos seus pensamentos. Toda vez que você começar a se comparar, rotule isso, né? E fale, olha aí o meu ego fazendo com que eu me compare com outra pessoa. E assim você vai começar cada vez mais a transformar a sua mentalidade, né? A transformar a sua dimensão mental, a tirar o seu ego do trono da sua mente. Fez sentido para você? Comenta aqui abaixo desse vídeo qual foi o seu maior aprendizado aqui. Se inscreva aqui no meu canal no YouTube. Toda semana tem vídeos novos para te ajudar a conquistar prosperidade na sua vida. Compartilhe esse vídeo com alguém que você acredita que vai se beneficiar desse conteúdo e também curta esse vídeo para que eu saiba quais são os vídeos que vocês mais gostam, né? Quais são os vídeos que fazem mais sentido para vocês. Gratidão e a gente se vê no próximo vídeo.